dos Evangelhos. Meditaremos hoje, para variar, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, nos diz assim, a partir do versículo 40, a partir do versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. É um relato de dois milagres realizados por Cristo. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, por tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e disse: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Palavra do Senhor. Irmãos, se não fosse Deus, certamente poderíamos aplicar a ele a frase popular: ele faz coisas que até Deus duvida. Mas como ele é Deus, essa frase logo não se aplica a ele. Mas ele realiza várias coisas muito interessantes. Ele caminha por diversos setores da sociedade. Quando eu falo que eu gosto do Evangelho, é exatamente porque nos dá nítida sensação, certeza da aproximação do Eterno a cada um de nós. Porque é exatamente o momento em que o Deus encarnado interage com pessoas que são pecadoras e limitadas, assim como cada um de nós, e que por consequência sofrem das mesmas dificuldades que cada um de nós sofre. Por isso eu gosto dos Evangelhos. E ele passeia por diversos setores, interage com todos, sem distinção. Ele interage com os publicanos, ele interage com as prostitutas, ele interage com os religiosos, ele interage com os mestres, ele caminha por diversos setores, ele participa de festa, ele vai à festa, ele brinca, ele sorri. Enfim, ele participava da vida social do povo. E isso é muito interessante, nós percebemos na vida de Jesus Cristo. Porque nós temos a tendência natural, isso é histórico, de meio que sacralizarmos o Cristo humano, não é? Nós não imaginamos que ele possa ser assim como cada um de nós, que participa das festas, que se fosse hoje andaria de van, andaria de trem, andaria de metrô, para realizar as suas atividades como qualquer ser humano, a despeito de ser divino. Então ele interagia. E porque
interagia com a humanidade, ele conhecia a humanidade. Porque ele interagia em diversos setores, nós vamos perceber que ele não era partidário de nenhum setor. Ele não era de particular grupo. Ele não era de propriedade exclusiva de setor nenhum. Ele não era, inclusive, propriedade particular do setor que o abraçou, a saber, aqueles que se tornavam cristãos. Lembram disso quando a igreja de Corinto se mostrou dividida? Um dizem que pertence a Apolo, outro a Pedro, outro a Cristo. Inclusive, aquele grupo que alegaram pertencer a Cristo também estava incorrendo no mesmo erro, porque tinha um partidarismo. Então, ele não era propriedade exclusiva nem desse mesmo grupo, porque o nosso Cristo, ele não está limitado a nada e a ninguém. Ele age na vida de quem ele quiser, como ele quiser, porque ele interage com todos, ele vive a vida de todos, porque ele veio para salvar a humanidade. E a humanidade nós entendemos no seu todo, com as suas diversas características, com as suas diversas línguas, maneira de pensar, de ver a vida, com a maneira de ver o mundo diferenciada de cada um. E Cristo interagiu com todos. Com todos Cristo interagiu. É um setor diferente. Agora, eu observo uma coisa, certamente os irmãos vão concordar comigo, muita pretensão minha, certamente os irmãos vão concordar. Espero que concordem. Em meio a essas diferenças de setores, de classe social, existe um ponto comum, em especial em todos os segmentos, que é a questão, em todas as pessoas, que é a questão da dor. Né? Cristo interagiu com todos, viveu com todos, caminhou com todos, ouviu a todos, comeu comida diferenciada nas diversas casas em que ele iria. Comeu o frito e caviar. Visitou os palácios e as cabanas. Foi ao prostíbulo, mas foi à sinagoga. Mas nós vamos observar que em meio a essas diferenças, todos tinham uma coisa em comum: a questão da dor. E interessante que a dor ou as dificuldades, elas nos unem, a dor nos faz um. A dor, ela desconhece diferenciação. A dor. E nós não podemos negar. O pastor Edson Fernandes, ele é um pastor presbiteriano do Paraná. Porém, há 18 anos atrás, ele veio do Paraná para ajudar, durante um ano, a igreja cristã de Ipanema, que era uma igreja presbiteriana, virou uma igreja cristã de Ipanema. Ele veio para ajudar essa igreja durante um ano e acabou ficando, já há 18 anos, ele já está aqui no Rio de Janeiro. E foi, quando eu fiz a validação do curso de teologia, foi um professor ali no Bennett. E ele escreveu um livro chamado Dores que Transformam. Ele falou bem assim: nós, seres humanos, somos prazeres e dores, sons e silêncios, ventos fortes e leves brisas, raios do sol e bravos trovões. Não somos uma coisa ou outra, somos uma coisa e outra, o tempo todo e sempre. Ou seja, somos alegria e tristeza, estamos em cima ou embaixo. A vida é assim, é isso que ele procura nos mostrar, que a vida sempre passa pela dor e passa pela alegria. E o poeta, cantando, já diz que a alegria acaba, a tristeza não. Porque, sem sombra de dúvida, dada a situação do nosso contexto, do nosso mundo, nós muitas vezes passamos mais pelo crivo da tristeza do que da alegria. A dor maior, irmãos, é a não querer sentir dor. Sabiam disso? Não admitir a fraqueza, não admitir a possibilidade da dor, aí exige a dor maior. Eu gosto muito de Rubem Alves. Ele escreveu um livro chamado Ostras Felizes Não Produzem Pérolas. Vai lendo um pouquinho desse livro, é interessante. Porque ostras felizes não produzem
pérolas. Rubem Alves procura mostrar a relevância da dor, a relevância da Antônio da tristeza, da alegria e a tristeza, a relevância da dor, a relevância da dificuldade. Porque, segundo ele no seu livro, a ostra produz pérola exatamente quando ela é ferida. Quando ela é agredida pela areiazinha do mar. Aí ela, na tentativa de se defender da dor ou da agressão da natureza, ela vai produzindo pérola. A ostra que não é agredida, que não é ferida, ela não produz pérola. Por isso, ostras felizes não produzem pérolas. Por isso, corações feridos dificilmente constroem. Corações que não passam pela ferida, pela dor, dificilmente crescem, dificilmente produz coisas relevantes para si só e para a sociedade. Não é masoquismo, isso é fato. Se vocês forem observar, a maioria das ONGs que surgem a partir de um coração ferido. É a Gabriela Sou da Paz, lembra disso? Muitas ONGs surgiram em razão de mães que perderam filhos. É a mãe de Acari, enfim. Normalmente, os corações feridos são exatamente aqueles que produzem essas atitudes. E o Rubem Alves ele vai dizer o seguinte: o prazer engravida, mas são as dores que fazem parir. O prazer engravida, mas são as dores que fazem parir. Então, no texto que lemos aqui, nós vamos perceber dois personagens distintos, totalmente diferenciados, mas que foram unidos no mesmo sentimento, sentimento de dor. Né? E aí a gente vai verificar que a dor, ela não escolhe idade. O sofrimento não escolhe idade. O texto diz que Jairo, ele pediu socorro a Cristo porque tinha uma filha de 12 anos que estava à morte. E quando ele pediu a Cristo que fosse curá-la, e Cristo prontamente se colocou à disposição, imagina a ansiedade de Jairo quando... Meu Deus do céu. Perdão, gente. Minha música é muito engraçada para tocar aqui alto. Desculpa. Onde estava antes? A dor. Isso. A dor, as dificuldades não escolhem a idade. Ela tinha 12 anos quando começou a enfermidade. Quando Cristo resolveu caminhar para curá-la, imagina o coração de Jairo, a ansiedade de ver Cristo em sua casa para curar a filha. Ele passa pela multidão e na multidão de repente ele é abordado por essa dona, ok? Uma dona que há 12 anos já estava sofrendo, enquanto a partir de 12 anos de vida aquela criança começou a sofrer, a dona já sofria há 12 anos. Ou seja, a gente vai observar que a dor, ela não escolhe idade, sofrimento não escolhe idade. Homens, mulheres, crianças, todos passamos, adultos, adolescentes, jovens, todos passamos por dores, todos passamos por sofrimento, todos passamos por ansiedade, todos nós choramos nas suas diversas situações, nos seus diversos contextos, com as suas diversas razões e reagimos de forma diferenciada às nossas dores. Normalmente a dor do adolescente é a dor do namoro não resolvido. Eu sei o que é isso. Eu era um azarado, graças a Deus já casei. Namorava, eu estava gostando, chute no traseiro. Uma feijoada para mim tinha sabor de isopor. Doía demais. A dor não escolhe idade. A dor não escolhe idade. A dor não escolhe idade porque a dor, o sofrimento está aí para acontecer na vida de todos nós. Os hospitais estão aí lotados. Enfim, nós vamos verificar que em diversos
Nas diversas camadas nós vamos perceber que as pessoas sofrem. E esse sofrimento é a realidade. Isso faz necessário entender. Por isso, você não pode se sentir abandonado, desprotegido, porque se você sofre é porque você é humano. Eu costumo dizer que o sofrimento é bom nesse sentido, porque só sofre quem está vivo. Quando a gente morre, para de sofrer. Aí sim, a frase se combina. Pare de sofrer, só quando morrer. Enquanto vivos estivermos, vamos sofrer. A dor não escolhe classe social, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma dona pobre que estava com hemorragia e que, porque estava com hemorragia, ela era considerada impura, não podia interagir com a sociedade. Estamos falando também de um homem que era chefe da sinagoga, ele era o líder da sinagoga, era ele que escalava o pregador, era ele que escalava muita gente, ele era o responsável pela sinagoga e alguém de bem e de posse. A dor não escolhe classe social, a dor alcança o pobre e o rico, a dor alcança quem anda de trem ou de limusine, a dor alcança quem mora em Campo Grande ou mora na Barra da Tijuca. A dor alcança todo, o sofrimento nos une. É isso que o texto procura nos mostrar. E interessante que a dor mostra que até em razão das diferenças sociais existem reações diferentes. Perceba que o chefe da sinagoga se dirigiu ao Cristo e certamente, de repente, até ostentando a sua posição, ao passo que a dona, numa camada social mais simples, ela preferiu o silêncio, porque se ela se manifestasse, ela seria lijada, ela seria afastada dali. Então percebe que em razão do padrão social houve até uma diferença de comportamento, de reação à própria dor, mas a dor era a mesma. A dor era a mesma. Eu gostaria de finalizar essa reflexão simples, já que nós percebemos que a dor é a mesma e ela é uma realidade. Qual deve ser a nossa posição diante das dores, diante das dificuldades? Irmão, simples. Nós precisamos viver a vida em razão do que Deus é, e não em razão da intensidade das nossas dores, não em razão da intensidade dos nossos sofrimentos, não em razão da intensidade das nossas dificuldades. Devemos viver a vida em razão do que Deus é, em razão daquele que permite que passemos por dificuldades, mas que a respeito permite estar conosco. Vejam, as duas frases determinantes dessa passagem, e isso é um convite a cada um de nós a nos posicionarmos frente a essas duas frases. A primeira frase foi essa: tua filha está morta, não incomodes o mestre. A primeira frase foi essa. Qual seria a sua reação diante dessa frase? A fala foi humana. A fala foi inclusive daquele que sentiu dor. Foi um humano que falou. Foi alguém muito limitado. E alguém muito limitado e capaz de conhecer o futuro, de ter uma noção do resultado da sua história, da nossa história, emitiu essa palavra: a tua filha já está morta. Ponto. Acabou a história. Não incomode o mestre. Ou seja, acabou. Você não tem mais solução. A sua família é essa condição mesmo. A sua tristeza vai ser algo de eterno. Não adianta mudar, não adianta oração, não adianta buscar orientação dos amigos, não adianta buscar um socorro no profissional, não adianta. Esse é o resultado para a sua família, é o resultado para a sua filha, esse é o resultado da sua vida profissional. Acabou, acabou. Qual é a sua posição? Ouvir essa frase: não incomode o mestre, a sua filha está morta? Isso implica em entrega total, em desistência total da vida, em desistência total dos sonhos, em desistência total dos projetos, em reconhecimento de que a dor, ela tem um fim em si mesma, que ela está acima de tudo. A outra frase muito interessante é essa: não chore, ela não está morta, ela dorme. Percebam que para Cristo a morte é só um sono. Essa precisa, deve ser
a frase a ecoar no meu, no seu, no nosso coração. Não importa a dimensão da sua dificuldade, não importa a intensidade da sua dor, é só o sono. Ainda que para você, mente limitada, para cada um de nós e para a sociedade, seja a morte, para Deus é só um sono e vai acordar a qualquer momento. Só um sono. E quando ele falou que ela não dorme, que ela não está morta, mas dorme, Cristo diz que riram-se dele, ironizaram Cristo, porque de fato ela estava morta. Mas Cristo não se ligou, porque para ele de fato ela só dormia. O que importa para você? Aquilo que de fato as circunstâncias dizem para você, ou aquilo que de fato o Senhor da vida diz para você? É só um sonho. Riam-se dele. E aí eu me lembro quando Deus falou que daria luz, que Sara e Abraão ela daria luz a um filho. Sara riu. Sara riu. O riso da incredulidade. E nasceu quem? Isaac, que quer dizer sorriso de Deus. Você ri de mim, eu rio para você, realizando as coisas. Deus é esse, irmãos. Deus é esse irônico que nos ironiza com o seu riso, dando conta de que quem aciona a história é Ele. E quem ri por último, ri melhor. Sara riu, Deus riu, dando a ela Isaac. Sorriso de Deus para cada um de nós. Pensemos nisso, irmãos. Pensemos sempre na certeza do sorriso de Deus em meio às nossas dores, porque elas fazem parte da nossa agenda, elas fazem parte da nossa humanidade, mas elas não têm um fim em si mesmo. Deus é Senhor das nossas vidas. Por isso, curvemos a nossa cabeça, oremos. Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos e louvamos e bendizemos o Teu nome, porque mais uma vez percebemos, através da leitura do relato dos Evangelhos, que o Senhor atua no meio do povo, conhece as dificuldades do povo, e porque conhece, socorre. Nós queremos nos colocar nas Tuas mãos. Tu conheces cada coração, suplicamos que o Senhor visite cada membro dessa igreja, na sua dificuldade, no seu drama, na sua dor. Suplicamos que isso esteja fortalecendo cada coração, dando paz, dando ânimo, dando alegria, dando a certeza de que Tu és aquele que caminha com cada um de nós e que Tu és aquele que pode reverter qualquer quadro. Por isso, faça com que todos, a partir de hoje, tenham um ânimo renovado, a fé fortalecida e a certeza de que todas as coisas, sim, para todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que Te amam. E porque nós Te amamos, nós descansamos no Senhor. Oramos dessa forma em Jesus Cristo, o nosso amigo e Salvador. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Liturgia do Diabo.